Eu sou um pouco mais moreno do que os mais portugueses, como se vê. Eu sou descendente de África. Mas apesar de tudo isso, além de tudo isto, sem ter nada a ver com isto, eu sou um membro da espécie humana. E falar da espécie humana é o tema, é o assunto que mais cuidado e atenção merece. O meu tema de hoje é o drama de Lampedusa. Recordam-se todos, há cerca de um mês e meio, 3 de outubro, foi notícia que quase dizia-se na altura 5 centenas de imigrantes tinham falecido, tinham morrido abruptamente, ao largo da costa de Itália, quase a chegar perto de uma pequena ilha, a ilha de Lampedusa. É este o meu tema. É este o assunto que vou tratar aqui hoje. E como é que nós europeus, temos tratado deste flagelo, desta situação? Como é que nós temos tratado? Quando eu digo nós, não nós, Toastmasters, é a nossa responsabilidade. Não digo nós, Portugal, também não é responsabilidade de Portugal. Digo nós, a União Europeia. Nós todos que aqui estamos somos cidadãos da União Europeia. E esta questão é uma questão que está delegada, faz parte das competências, faz parte daquilo que temos ouvido muito falar, da falta de soberania que Portugal tem. Está delegada à União Europeia, é uma autoridade pública da União Europeia, não é uma competência portuguesa. E o que é que tem sido feito sempre que se verifica na nossa televisão? É recorrente, raramente é notícia, se é notícia quando atinge certas dimensões. E quando atinge estas dimensões, o que é que se faz? Vemos alguns governantes, vimos inclusive o Durão Barroso correr para a Lampedusa, acho que chegou lá no dia a seguir. E o que é que acontece? O que é que normalmente acontece? O que acontece é que tomam-se medidas para perseguir mais, para condenar mais o tráfico de seres humanos. Isto é o que normalmente acontece. Não digo que isto não seja correto, não seja uma atitude correta por parte da União Europeia. É a atitude que tem tomado e esta tem sido a atitude habitual ao longo dos 20 anos. Mas a verdade é que isto é inverter a lógica dos acontecimentos, é inverter a causalidade dos acontecimentos. Porque, até fomos a tomar bem atenção, o facto de estarem a atacar os efeitos, o facto de estarem a atacar os espertos ou os aguerridos que conseguem juntar por pessoas e trazê-las ao longo do Mediterrâneo, por outras rotas para a União Europeia, o resultado que tem acontecido desta agressividade para com esses traficantes de seres humanos, digamos assim, que é assim que eles são tratados, é tráfico de ser humano que esta situação é tratada, o que isto tem resultado, este estabelecimento de medidas contra estas pessoas, contra estes malfeitores, tem resultado em que os tráficos de seres humanos, digamos assim, têm adotado outras rotas. O que tem acontecido é isto. Ao atacar o tráfico num determinado ponto, por exemplo, se forem atacar agora a Lampedusa, o que acontece é que as rotas vão se diversificar, que é o que a experiência nos tem mostrado. E, raramente, isto é uma coisa que todos nós aprendemos, os médicos percebem isto muito melhor do que outras profissões, raramente a solução de um problema está no ataque aos seus efeitos. Normalmente a solução de um problema está em procurar a origem do problema. E a origem deste problema não é difícil de discernir. Olha-se e percebe-se. Nós vemos muitos imigrantes que tomam essa decisão, às vezes muito jovens, por razões económicas. São muitos os que saem da África, pelos meios que podem, por razões económicas. E porquê? Porque vêm para a Europa? Vêm para a Europa porque é um destino relativamente fácil para quem está em África. Porquê que vêm para a Europa? Vêm para a Europa porque a Europa chama, apela, nos setores informais, a mão de obra barata. Mão de obra barata na indústria da construção civil, entre outras indústrias. Mão de obra barata na agricultura, entre outros setores económicos, mas na parte informal da economia. A parte informal, há quem chame também as cifras negras da economia,
chamarmos de cifras negras, acho que é um termo um pouco racista. Chamar de cifras negras. Hoje em dia não se usa cifras negras, usa-se o termo setor informal da economia. Então, raramente, como tenho dito, a solução do problema está nos efeitos, mas está na origem. A origem é a imigração por razões económicas, é a imigração por razões políticas. A minha esposa, por exemplo, ela saiu da Guiné em 98 por força de uma guerra. Saiu de casa, não pôde voltar sequer para ir buscar os seus documentos. Saiu sem uma fotografia sequer da sua família que lá tinha. São assim que saem as pessoas que imigram por razões políticas, por razões de guerra nos seus países. Outras razões são várias as razões. A verdade é que a cúpula deste problema, a parede contra a qual emboca, contra a qual esbarra todos estes migrantes, todos estes movimentos, esta parede chama-se a política de restrição de imigração que se pratica na Europa. É contra esta parede que esbarra todos estes movimentos. E o que é que a União Europeia continua a fazer? Continua a preocupar-se com os efeitos, continua a preocupar-se com os traficantes que contrabandeiam pessoas da África para a Europa. A verdade é que são pessoas, e como pessoas a Europa e os governos devem entendê-las. A Europa compete em muitos aspectos. Hoje em dia até compete na atribuição da nacionalidade. Uma coisa boa seria a União Europeia permitir que os Estados possam competir na recepção dos imigrantes. Possam haver medidas que facilitem, em certos Estados, a recepção de imigrantes. Ou seja, poderiam não ficar em Itália, mas ser atribuído uma autorização para estar em Portugal ou num outro país. Isto não acontece. Há um regulamento, o regulamento de Dublin, obriga a que os imigrantes que venham de onde vierem tenham de pedir asilo no primeiro país em que aparecerem. Portanto, este meu discurso eu concluo do seguinte modo. Esta atitude tem de mudar. Estas leis em que um estrangeiro, por estar em Portugal, por ser estrangeiro, é um criminoso só porque está em Portugal, este território foi conquistado de Dom Henrique, dentro de Dom Afonso III, há quase 800 anos, é um crime. Esta atitude tem de mudar. E para que esta atitude mude, é preciso determinar os governos, é preciso que a população também esteja determinada a que esta atitude mude e que os seres humanos não sejam tratados como mercadorias, que como mercadorias que são, ficam fechadas no armazém até à sua futura destruição ou devolução à consciência.